A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas empedradas de Lisboa, transformando o chiado em um labirinto escorregadio de sombras e reflexos. João correu, o coração martelando no peito, não pela tempestade que o encharcava até os ossos, mas pelo uivo fraco que ecoava de um beco escuro, um som que cortava a alma como um grito de socorro. Ele parou, ofegante, e ali estava, um Golden Retriever encolhido contra uma parede úmida, olhos castanhos implorando por salvação, o corpo tremendo não só de frio, mas de um terror que João reconhecia bem demais, o de quem fora abandonado pelo mundo. João estendeu a mão, ignorando o dilúvio que escorria pelo seu rosto, e o cão, hesitante, lambeu seus dedos gelados. Naquele instante, sob o céu furioso, algo se quebrou dentro dele, a solidão que carregava como uma mochila invisível desde que saíra do armário aos 18, enfrentando olhares de julgamento na pequena vila alentejana onde crescera. Ele pegou o cachorro no colo, mais pesado do que esperava, mas leve o suficiente para caber em seu abraço protetor, e correu para casa, o animal aninhado contra seu peito batendo como um segundo coração. Você não está sozinho agora, murmurou João, a voz rouca de emoção, enquanto subia as escadas estreitas do seu apartamento modesto no bairro Alto. Mal sabia ele que aquele resgate noturno o lançaria em uma trama de segredos, paixões proibidas e revelações que abalariam as fundações de sua vida cuidadosamente construída. O apartamento de João era um refúgio caótico de livros empilhados, telas de pintura inacabadas e o cheiro persistente de café forte, um estúdio onde ele, aos 28 anos, tentava sobreviver como artista gráfico freelancer, sonhando com exposições que nunca chegavam. Colocou o cão no chão da cozinha, secando com uma toalha velha, e o animal, exausto, deitou-se no tapete poído, lambendo as patas machucadas. João preparou uma tigela de água e ração improvisada de restos de frango, observando como o bicho devorava tudo com gratidão desesperada. Como vou te chamar, pensou em voz alta, passando a mão pelo pelo dourado agora úmido e emaranhado. Luz. Porque você apareceu na minha escuridão. Enquanto o cachorro dormia, João pegou o telefone e postou uma foto no grupo local de animais perdidos no Facebook. Encontrei este Golden Retriever no chiado esta noite. Coleira de cor fina, mas sem identificação. Alguém o perdeu. Ele está seguro comigo. As respostas vieram aos poucos, parabéns por resgatar, conselhos para levar ao veterinário, mas nada concreto. Ele se sentou no sofá desgastado, o corpo ainda formigando da adrenalina, e permitiu que a mente vagasse para o passado. Aos 18, quando confessara à família que amava meninos, não mulheres, o pai o olhara com olhos de pedra. Isso não é para nós, João. Vai embora antes que envergonhes o nome da família. A mãe chorara em silêncio, e o irmão mais velho, sempre o protetor, apenas balançara a cabeça, murmurando sobre escolhas erradas. Desde então, Lisboa era sua armadura, mas as cicatrizes ainda sangravam em noites chuvosas como aquela. Na manhã seguinte, o sol irrompeu tímido sobre os telhados vermelhos, e João acordou com o cão lambendo seu rosto. Ei, parceiro, bom dia para você também. Vestiu uma camiseta velha e jeans rasgados, levou o animal para um passeio rápido pelo Jardim da Estrela, onde crianças riam e casais passeavam de mãos dadas, cenas que o faziam sorrir com uma pontada de inveja. No veterinário, o diagnóstico foi bom, desidratado, mas sem ferimentos graves. Ele é bem cuidado, disse Adra Sofia, uma mulher de meia-idade com sotaque lisboeta acolhedor. Alguém o ama. Vai aparecer. João assentiu, mas uma inquietação o roía. E se o dono fosse cruel? E se o abandonasse de propósito? De volta ao apartamento, o telefone vibrou com uma mensagem privada. É o meu cão. Seu nome é Sol. Onde você está? Estou desesperado. O número era desconhecido, mas a urgência na voz digital o fez responder imediatamente. Bairro Alto. Venha ao café à brasileira em 1 hora. Traga provas. Ele preparou Sol, agora batizado temporariamente de Luz, com uma coleira improvisada e desceu as ruas movimentadas, o coração acelerado por uma mistura de alívio e curiosidade. No café icônico, com suas paredes azulejadas e aroma de pastéis de nata, ele esperou, o cão aos pés, atraindo olhares curiosos de turistas. O homem que chegou 10 minutos depois era como saído de uma revista de moda, alto, ombros largos sob um casaco de lã cinza impecável, cabelos pretos penteados para trás e olhos verdes que pareciam sondar a alma. Ricardo Almeida estendeu a mão, a voz grave e controlada, com um leve tremor de emoção. Obrigado por salvá-lo. Sol é tudo para mim. João apertou a mão, sentindo um choque elétrico, não de estática, mas de algo mais profundo, uma faísca que o fez curar. Ricardo se ajoelhou, abraçando o cão que abanava o rabo freneticamente, murmurando palavras carinhosas em português macio. Como ele estava? Perguntou, erguendo os olhos para João, e nesse olhar, João viu camadas, gratidão, alívio, mas também uma guarda alta, como se o mundo fosse um inimigo constante. Eles conversaram por horas, o café esfriando intocado.
Ricardo explicou que Sol escapara durante uma caminhada no Príncipe Real na noite anterior, na mesma tempestade. Eu o busquei por toda a cidade. Pensei que o perdera para sempre. Ele era arquiteto, dono de uma firma que restaurava palácios históricos, vivendo em uma penthouse com vista para o castelo de São Jorge. João, por sua vez, falou de seu trabalho, das noites insones pintando murais digitais que ninguém via. Havia uma química imediata, risadas compartilhadas sobre o trânsito lisboeta, opiniões fervorosas sobre fado versus rock, mas quando Ricardo mencionou sua família conservadora de Évora, João sentiu um eco de sua própria dor. Eles não entendem certas coisas, disse Ricardo vagamente, desviando o olhar. João quis perguntar mais, mas o momento passou, e eles se despediram com um aperto de mãos que durou segundos a mais do que o necessário. Naquela noite, sozinho com luz, que agora era sol de volta, João não conseguia parar de pensar em Ricardo. Havia algo no jeito como ele olhava para o cão, com uma ternura vulnerável, que o desarmava. Ele pegou o sketchbook e desenhou o perfil de Ricardo contra o Tejo, linhas suaves capturando a curva de seu sorriso. Mas o telefone tocou, interrompendo o devaneio. Era sua irmã mais nova, Maria, de volta à vila. João, o pai está doente. Câncer. Ele quer te ver. O mundo parou. As paredes do apartamento pareceram fechar, e João sentou-se no chão, solanhando-se ao seu lado como se soubesse. Como enfrentar o homem que o rejeitara, agora à beira do fim. E porque, no meio da dor, o rosto de Ricardo insistia em surgir como um farol. Os dias seguintes foram um redemoinho. João viajou para o Alentejo, o trem cortando vinhedos dourados sob um sol impiedoso, o coração pesado como chumbo. Na casa familiar, o ar cheirava a ervas secas e arrependimento. O pai, outrora robusto, agora frágil na cama, estendeu a mão trêmula. Filho. Eu errei. O medo me cegou. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado, e João, engasgado, apertou aquela mão, perdoando não por completo, mas o suficiente para começar a curar. Maria o abraçou depois, sussurrando, ele sempre te amou, João. Só não sabia como dizer. Mas o encontro reabriu feridas antigas, vizinhos cochichando sobre o filho que fugiu por ser diferente, olhares que o faziam se sentir invisível novamente. De volta a Lisboa, exausto e emocionalmente cru, João recebeu uma mensagem de Ricardo. Sol está bem, graças a você. Quer jantar para agradecer? Meu restaurante favorito no Alfama. Ele hesitou, o peito apertado pela vulnerabilidade recente, mas aceitou. O jantar foi mágico, velas tremulando em uma mesa encostada na janela de um tasco escondido, fado ao fundo cantando de amores perdidos, pratos de cataplana fumegante. Ricardo se abriu um pouco mais. Eu perdi meu parceiro há 2 anos. Acidente de carro. Sol era dele. Por isso, perdê-lo me quebrou. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, e João, tocado, compartilhou sua própria história, o pai, a rejeição, a luta diária contra o preconceito que ainda pairava como névoa sobre a comunidade gay lisboeta. Às vezes, sinto que carrego o peso do mundo nas costas, confessou João. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele levemente. Então divida comigo. Pelo menos esta noite. A conexão floresceu como as jacarandás roxas na primavera lisboeta. Eles se encontravam quase diariamente, passeios com sol pelo Monsanto, onde riam de esquilos atrevidos, noites no cinema São Jorge assistindo filmes independentes sobre amores não convencionais, cafés no Lisboa Factory, debatendo arte e arquitetura. Ricardo era um vendaval de confiança exterior, mas por dentro, João via as rachaduras, chamadas ignoradas da família, reuniões de negócios onde ele se continha para não revelar sua orientação. Meu tio, que administra a firma comigo, acha que sou instável por não ter casado, riu Ricardo amargamente. João, por sua vez, lutava com inseguranças, seu trabalho instável, o medo de ser visto como o pobretão, ao lado de um homem que dirigia um Porsche vintage. Um fim de semana, Ricardo o convidou para sua penthouse, um oásis de minimalismo moderno com vistas panorâmicas, paredes de vidro revelando a cidade como um quadro vivo. Quero que veja meu mundo, disse, servindo vinho do Douro. Eles cozinharam juntos, bacalhau à brás, mãos se roçando acidentalmente, e pela primeira vez, João se sentiu visto, desejado não apesar de quem era, mas por causa disso. Quando Ricardo o beijou, suave como uma brisa do Atlântico, o mundo se dissolveu em estrelas. Mas o beijo foi interrompido por uma batida na porta, o tio de Ricardo, irrompendo sem aviso, olhos estreitos ao ver João. Quem é este? Outro de seus caprichos. A fúria no ar era palpável, e Ricardo, pálido, defendeu, ele é meu amigo. Saia. O tio saiu bufando, mas o dano estava feito, sementes de dúvida plantadas. A tensão cresceu como uma onda.
João começou a se afastar, convencido de que era apenas um capricho para Ricardo, um escape da pressão familiar. Eu não sou troféu, explodiu em uma discussão no mirador da Senhora do Monte, o vento uivando como seus corações feridos. Ricardo, ferido, rebateu, você acha que eu não luto todos os dias? Meu pai me deserdaria se soubesse. A briga culminou em silêncio, só uivando confuso entre eles. Dias se passaram sem contato, e João afundou em seu estúdio, pinceladas furiosas capturando a dor em tons de azul e cinza. Então veio o primeiro golpe, um e-mail do agente de arte, rejeitando sua exposição solo. Não se encaixa no mercado atual. Seguiu-se uma ligação de Maria, o pai piorara, pedindo perdão novamente, mas João, exausto, mal respondia. Ele caminhava sozinho com Sol, que Ricardo lhe deixara por um tempo, para você não se sentir só, e o cão parecia sentir sua angústia, parando para lamber suas mãos trêmulas. Foi em uma dessas caminhadas, no Jardim Botânico, que João viu um anúncio, uma gala de caridade para direitos LGBTQ+, no Coliseu dos Recreios, organizada por uma associação que ele admirava. Talvez seja a hora de lutar publicamente, pensou, inscrevendo-se como voluntário. A gala era um turbilhão de luzes, música eletrónica misturada com fado moderno, e rostos que ele reconhecia de perfis no Instagram, ativistas, artistas, sobreviventes de histórias como a sua. João servia drinks, sorrindo forçado, quando Ricardo apareceu, impecável em um smoking azul marinho, doando uma quantia generosa em nome de sua firma. Seus olhos se encontraram através da multidão, e o ar crepitou. Você veio, murmurou Ricardo, aproximando-se. Eu doei anonimamente antes, por medo. Mas ver você aqui me fez querer ser corajoso. Eles dançaram, um tango improvisado, corpos próximos mas não tocando, tensão sexual sublimada em emoção pura. Eu te amo, sussurrou Ricardo no ouvido de João. Não como capricho. Como salvação. Mas o paraíso era frágil. Na semana seguinte, o tio de Ricardo descobriu o beijo na gala, uma foto anônima enviada por inveja. Ele convocou uma reunião familiar em Évora, exigindo que Ricardo endireitasse sua vida ou perdesse a herança. Ricardo voltou a Lisboa destruído, bebendo demais em um bar no Cais do Sodré. João o encontrou lá, bêbado e vulnerável, chorando sobre o balcão. Eles querem me mudar. Dizer que isso é doença. João o levou para casa, deitando-o no sofá, Sol vigiando como um guardião. Naquela noite, conversaram até o amanhecer. Ricardo confessou o abuso emocional do pai, a pressão para casar com uma prima hétero. João revelou o trauma da rejeição, o medo de ser o outro, em um amor desigual. Nós somos iguais nas feridas, disse João, e eles se abraçaram, prometendo enfrentar juntos. O conflito explodiu em uma reviravolta brutal. Durante uma viagem de fim de semana a Sintra, castelos enevoados como cenários de contos de fadas, o telefone de Ricardo tocou. Seu pai sofrera um ataque cardíaco. Eles correram de volta, mas no hospital em Lisboa, a família o confrontou. Você trouxe isso para cima de nós com suas aberrações, cuspiu o tio, apontando para João, que esperava do lado de fora. Ricardo, dilacerado, pediu a João que saísse, por favor, agora não. Eles vão me matar de raiva. As palavras cortaram como navalhas, e João fugiu para a chuva noturna, Sol no colo, sentindo-se traído novamente. Porque sempre eu sou o descartável. Dias de silêncio se arrastaram como eternidade. João cancelou projetos, isolando-se no apartamento, desenhando retratos sombrios de Ricardo que rasgava em fúria. Maria ligou, preocupada, volte para casa, irmão. O pai está estável, mas você soa quebrado. Ele recusou, mas o fundo do poço veio quando um vizinho homofóbico, ouvindo boatos, rabiscou, viado, na sua porta. Sol rosnou, mas João chorou, abraçando o cão como âncora. Foi então que Ricardo reapareceu, não com desculpas vazias, mas com ação. Ele invadiu o apartamento, olhos vermelhos de noites insones. Eu errei. Meu pai sobreviveu, e no leito dele, eu disse a verdade. Sobre nós. Ele chorou, mas aceitou. O tio? Deserdou-me. Mas eu tenho você, e isso basta. A reconciliação foi um furacão de lágrimas e risos. Eles limparam a porta juntos, Sol pulando animado, e Ricardo propôs, vamos morar juntos. Na penthouse, ou aqui, onde quer que seja real. Mas a vida testava-os mais uma vez. A firma de Ricardo enfrentava uma crise, o tio sabotara um contrato grande, alegando instabilidade pessoal. Com a herança perdida, ele vendia ativos, e João, vendo-o quebrar, ofereceu seu talento, deixe-me ajudar. Um site novo, murais digitais para atrair clientes. Eles trabalharam lado a lado, noites em claro, transformando medo em criatividade. Sol, o catalisador,
corria entre eles, unindo o que o mundo tentava separar. O clímax irrompeu na véspera da primeira exposição de João, ironicamente, no espaço que Ricardo ajudara a restaurar. Anúncios voavam pela cidade, amores invisíveis, uma jornada GLBT em Portugal. A família de Ricardo invadiu a abertura, o tio gritando acusações públicas: ele é um predador. Roubou meu sobrinho. O salão congelou, flashes de câmaras piscando como julgamentos. João, no centro do palco, coração na garganta, pegou o microfone: eu não roubei nada. Nós nos encontramos, na chuva, no caos da vida. E o amor? Não se rouba. Se constrói, tijolo por tijolo, contra tempestades como esta. Ricardo subiu, mão na dele, e juntos contaram sua história, o cão perdido, as noites de dúvida, a força da vulnerabilidade. O público aplaudiu, lágrimas fluindo, e o tio, isolado em sua raiva, saiu derrotado. Naquela noite, sob estrelas lisboetas, João e Ricardo caminharam pelo Tejo com sol, o ar cheio de possibilidades. Você me salvou primeiro, disse Ricardo, beijando-o suavemente. Não, nós nos salvamos, rebateu João. Anos depois, casados em uma cerimônia discreta no Alentejo, com o pai de João, agora reconciliado, abençoando-os, eles adotariam mais um cão, fundariam uma ONG para jovens LGBTQ mais abandonados, provando que o amor, como Lisboa eterna, resiste a chuvas e trovões. Mas espere, havia mais uma reviravolta, sutil como o fado. Durante a lua de mel em Porto, Ricardo encontrou uma carta antiga no sótão da família. Seu avô, um poeta gay dos anos 50, escrevera versos proibidos sobre amores como o deles, escondidos por gerações. Somos parte de uma linhagem, sussurrou Ricardo, e João sorriu, traçando linhas no ar como um novo desenho. O cão perdido não fora acaso, fora destino, sendo fios invisíveis através do tempo. E assim, em Portugal, terra de saudades e renascimentos, dois corações outrora solitários encontraram seu lar, um no outro, no latido fiel do sol, e na promessa de amanheceres luminosos.